Olá a todos, salve Maria. Ontem tivemos a eleição do nosso sumo pontífice, o Vigário de Cristo, Leão XIV. Ontem fiz uma live falando algumas considerações iniciais. O próprio nome, Leão XIV, já pode significar muita coisa para nós. Um papa que, se seguir o pontificado do último leão que nós tivemos, Leão XIII, que foi um papa que condenou a maçonaria, que iniciou com a famosa doutrina social da Igreja. Agora, neste vídeo, eu pretendo analisar a primeira homilia do Sumo Pontífice, do Vigário de Cristo, que parece evidentemente ter sido algo muito bom para nós. Vejam só. Homilia hoje. Abre aspas. Caros irmãos cardeais, enquanto celebramos nesta manhã, convido-vos a reconhecer as maravilhas que o Senhor fez, as bênçãos que o Senhor continua a derramar a todos nós, através do ministério de Pedro. Vós chamastes-me a carregar esta cruz a ser abençoada com esta missão. Eu sei que posso contar com todos, a cada um de vós, para caminhardes comigo, enquanto como igreja, como comunidade de amigos de Jesus e como fiéis, continuamos a anunciar a boa nova, anunciar o evangelho. E Deus, de modo particular, chamando-me através do nosso voto a suceder ao primeiro dos apóstolos. Confia-me o tesouro da salvação, para que, com a ajuda, eu seja seu fiel administrador, em benefício de todo o corpo místico da Igreja, para que ela seja cada vez mais cidade colocada sobre o nome, Arca da Salvação, que navega sobre as ondas da história, farol que ilumina as noites do mundo. E isto não tanto pela magnificência das suas estruturas e pela grandiosidade dos seus edifícios, como estes monumentos em que nos encontramos, mas pela santidade dos seus membros, do povo que Deus adquiriu, a fim de proclamar as maravilhas daquele que o chamou das trevas para a luz admirável. Digo isto, a necessidade de conversão. Em primeiro lugar, para mim mesmo, como sucessor de Pedro, ao iniciar esta minha missão de bispo da igreja que está em Roma, chamada a presidir na caridade a Igreja Universal, segundo célebre expressão de Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São João Apóstolo. Ele, enquanto era conduzido como prisioneiro a esta cidade, lugar do seu iminente sacrifício, escrevia aos cristãos que assim se encontravam: então serei verdadeiro discípulo de Jesus quando o meu corpo for subtraído vista do mundo. Carta aos Romanos. Lembrando que Santo Inácio de Antioquia ele foi morto pelos leões em Roma. Referia-se ao ser devorado pelas feras no circo, como aconteceu. Porém, as suas palavras recordam, no sentido mais amplo, um compromisso irrenunciável para quem, na Igreja, exerce um ministério de autoridade, para que Cristo permaneça, fazer-se pequeno para que ele seja conhecido e glorificado. Gastar-se até o limite para que a ninguém falte a oportunidade de o conhecer e amar. Que Deus me dê esta graça hoje e sempre, com a ajuda da terna intercessão de Maria, Mãe da Igreja. Papa Leão XIV, homilia, dia 9 de maio de 2025. E eu sempre gosto de ver a afirmação, né, da autoridade petrina nos papas. Esse papa, segundo a própria análise do Lucas Lancaster ele disse que a pior fase da igreja, a pior crise da história da igreja já se foi. E parafraseando aqui o Conde, eu acredito que não só é uma fase ruim da igreja, mas isso acontece por conta do mundo. O mundo jaz no maligno e o mundo ele está na sua pior fase de degeneração, provavelmente. Não que não havia. E o Conde ele faz uma crítica bem pertinente a esse romantismo. De fato, o mundo ele está num auge de relativização
que nunca houve na história, ok? E dado que a igreja visível é composta por membros, isso reflete na igreja, evidentemente. Só que por mais que isso reflita na igreja de alguma forma, jamais, como o próprio Leão XIV disse, não irá prevalecer de forma alguma. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana continua sendo a única que nunca, jamais aceitou alguma coisa que vá contra a lei natural. Até hoje, por mais que a relativização esteja dominando o planeta inteiro, ela nunca aprovou coisas como contracepção que todas as religiões, todos os líderes aprovaram. E isso prova que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Que por mais que o mundo inteiro esteja contaminado por essa relativização, ortodoxos, islâmicos, nem todos esses permitem alguma coisa que vá contra a lei natural. E a Igreja Católica nunca. Porque o inferno não irá não prevalebunt. Ok? E é isso. Eu vi uma homilia do Santo Padre, nosso novo vigário de Cristo, nosso novo Senhor, que tem a missão de apacentar as ovelhas, nosso novo Pedro. E ele está, evidentemente, falando o que sempre os papas falaram, que ele é o sucessor de Pedro, que ele preside todas as igrejas. Ele, o vigário de Cristo, o representante de Cristo na Terra. E por mais, se ele cardeal já era ortodoxo, que eu não conheço muito bem a vida dele como cardeal, o que ele pregava, mas pelo pouco que eu pesquisei, ele era ortodoxo, ele agora será mais, porque ele está sentado na cátedra de Pedro. E o Espírito Santo o tornará infalível. E ele será mais ortodoxo do que nunca. É isso, salve Maria. Não esqueçam de rezar pelo nosso novo Sumo Pontífice, pelo nosso novo Pedro. Aos membros do canal, não estou postando vídeo porque eu estou de mudança. Sem internet, sem 4G, está bem corrido. E ontem na live, depois que terminou a live, algum anônimo colaborador fez uma doação que é possível eu streamar com aquela doação usando 4G. Então, provavelmente terá live novamente, antes de eu estar com internet em casa. É isso, salve Maria.